Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa próxima aula da disciplina de Contabilidade Pública. E a partir desta aula que nós vamos começar a falar sobre a contabilidade pública dentro da perspectiva contábil propriamente dita, né? Nós vamos, a partir deste tópico 3 do nosso conteúdo programático, vamos iniciar o segundo aspecto da contabilidade pública, que se refere ao aspecto patrimonial. Ok? Bom, nesta aula, nós vamos então abordar o tópico denominado Contabilidade Pública e Subsistemas de Contas. E, de início, vamos ter que retomar uma questão importante, que é a questão dos regimes contábeis e orçamentários, certo? Que nós já vimos nas aulas anteriores, né, uma diferenciação entre os dois regimes, quando nós tratamos sobre receita pública e despesa pública, mas agora nós vamos ter que retomar para sintetizar isso e a partir daqui começar a tratar mais especificamente do regime contábil patrimonial dentro do aspecto patrimonial que iniciamos hoje. No slide 2, vocês vão ter então, novamente, né, para nós recapitularmos, os momentos de reconhecimento da receita pública da perspectiva orçamentária. Dentro do regime orçamentário, então, nós vemos que a receita pública é denominada receita orçamentária, se realiza no momento da arrecadação, conforme o artigo 35 da Lei 4.320 de 1964. Do mesmo modo, a despesa pública é denominada, dentro do regime orçamentário, de despesa orçamentária. Se realiza no momento do empenho, também conforme o artigo 35 da Lei 4.320. Este é o regime orçamentário de reconhecimento da receita e despesa pública, ok? No próximo slide, nós temos o outro regime contábil ou patrimonial, tá? Contábil ou patrimonial, sinônimos neste caso. Dessa perspectiva, a receita pública é denominada variação patrimonial aumentativa, VPA, reconhecida no momento do fato gerador de acordo com o regime de competência, conforme a norma brasileira de contabilidade técnica aplicada ao setor público, estrutura conceitual. Do mesmo modo, a despesa pública é denominada variação patrimonial diminutiva, reconhecida por competência no momento do fato gerador também, de acordo com a norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público, estrutura conceitual. Este é o regime contábil patrimonial de reconhecimento da receita pública, que da perspectiva, então, contábil patrimonial é denominada VPA, variação patrimonial aumentativa, e VPD, variação patrimonial diminutiva, certo? Ok. Então, para nós iniciarmos, né, o assunto relativo ao aspecto patrimonial da contabilidade pública, nós vamos para o próximo slide, onde constam algumas informações teóricas para nós ingressarmos, né, na discussão deste assunto. Tudo isso consta no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é a bibliografia básica para vocês consultarem, ok? Bom, então, o aspecto patrimonial da contabilidade pública tem como foco principal a apuração, né, o registro, a evidenciação da composição patrimonial do ente público, né? Quais são as variações qualitativas e quantitativas que o patrimônio público ou o patrimônio líquido dos governos sofre dentro do exercício financeiro. Bem, então, neste ponto, nós vamos começar a tratar alguns aspectos importantes relacionados ao reconhecimento, mensuração e evidenciação de ativos, passivos, que entram no cálculo e na composição do patrimônio líquido dos governos, certo? E as suas variações patrimoniais, ok? As variações patrimoniais registradas, então, na forma de VPAs ou VPDs, como a gente viu. Tudo isso dentro
de uma perspectiva recente da contabilidade pública que, de forma semelhante à contabilidade privada, vem ingressando e se adaptando dentro de um processo de convergência às normas internacionais, ok? De contabilidade. Bom, então, se nós estamos falando do aspecto patrimonial da contabilidade pública, como o próprio nome diz, qual seria o foco principal dessa perspectiva? Uma coisa que nós já comentamos em algumas aulas anteriores, né? O foco principal deste aspecto é o entendimento da formação, composição e evolução do patrimônio público, ok? O patrimônio público refletido dentro do chamado patrimônio líquido, certo? Bem, como nós vimos, o patrimônio público sendo o principal foco de interesse deste aspecto da contabilidade pública, é constituído por dois elementos principais, ativos e passivos, que no slide 5 a gente consegue observar as definições, de acordo com a normatização contábil aplicável. Então, qual é a definição de ativo? Em termos muito semelhantes àqueles aplicáveis à contabilidade privada. Ativo é um recurso controlado no momento presente pela entidade, sendo resultado de eventos passados. Ok, essa é a definição de ativo. Qual a definição de passivo? Passivo é obrigação presente que a entidade detém, que deriva de eventos passados, e a extinção deste passivo deve proporcionar a saída de recursos financeiros da entidade, visando a sua liquidação, ok? Patrimônio líquido. Qual é a definição de patrimônio líquido? Patrimônio líquido é também chamado de ativo líquido da entidade, ok? Por que ativo líquido? Porque é o valor residual dos ativos de uma entidade depois de deduzidos todos os seus passivos, ok? Portanto, ativos líquidos ou patrimônio líquido, que é o nome mais convencional. Bem, esta é a composição principal do que consta no nosso balanço patrimonial, de forma muito semelhante àquela da contabilidade privada e que nós vamos estudar de uma forma um pouquinho mais específica quando nós ingressarmos na aula sobre demonstrações contábeis, certo? Mas basicamente, quando nós falamos sobre a composição do patrimônio público dos governos, nós estamos falando sobre a confrontação entre ativos e passivos que resultam em um saldo, em um valor residual denominado patrimônio líquido. É importante estudar e gravar estas definições, a definição de ativo, de passivo e de patrimônio líquido, ok? Bem, outra coisa importante de entender são as formas de reconhecimento, os momentos de reconhecimento dos ativos e passivos e a sua classificação. Então, no slide número 6, nós vamos ver primeiro para os ativos, né, de acordo com a teoria. Quando que nós podemos reconhecer um ativo? O ativo, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, deve ser reconhecido quando, primeiramente, ele satisfaz a definição de ativo que nós vimos, ou seja, é um recurso controlado pela entidade derivado de eventos passados. Também é necessário que ele possa ser mensurado de uma maneira que atenda às características qualitativas e às restrições sobre a informação contábil. Tudo isso consta na nossa estrutura conceitual. De forma mais simplificada, para que eu consiga reconhecer um ativo nas minhas demonstrações contábeis, é necessário que seja possível mensurá-lo com confiabilidade. Eu tenho que ter um embasamento para conseguir mensurar de forma confiável o valor correspondente a este ativo, certo? Atendidas estas situações, eu posso reconhecer um determinado gasto como um ativo no balanço patrimonial. Da perspectiva pública, nós temos que lembrar que também existem alguns ativos, né, alguns saldos que podem ser reconhecidos como ativos e que são derivados de operações extra-orçamentárias, ok? Como, por exemplo, os depósitos que se caracterizam como entradas compensatórias no ativo e que tem como contrapartida um registro de um passivo financeiro, que é o que nós já estudamos em aulas anteriores. Bom, no próximo slide nós temos a classificação dos ativos, né? Os ativos são classificados basicamente com base em dois critérios. Com base na conversibilidade em caixa, o grau de conversibilidade em caixa, conforme a norma brasileira de contabilidade, ou então
quanto ao seu papel na apuração do superávit ou déficit financeiro dos governos da perspectiva orçamentária. Então, primeiro vamos ver ali quanto à conversibilidade, né? Quanto à conversibilidade em caixa, o ativo pode ser circulante ou não circulante. Nós vamos classificar como ativo circulante nas nossas demonstrações contábeis todos aqueles ativos que são passíveis de realização imediata e também aqueles que se espera realizar financeiramente, que se espera converter em caixa em um prazo de até 12 meses após a data em que as demonstrações contábeis são apuradas, ok? Isso é ativo circulante. Todos os demais são classificados como ativos não circulantes. A outra classificação que nós temos adota uma perspectiva orçamentária, novamente, embutida dentro de ativos e passivos que são elementos patrimoniais. A finalidade na contabilidade pública é que, a partir da observação dos saldos de ativos e passivos também, que nós vamos ver, no final de um determinado período, seja possível já identificar qual é o superávit ou déficit financeiro da perspectiva orçamentária, ok? Então, o artigo 105 da Lei 4.320 traz a classificação em ativo financeiro ou permanente. Então, se nós observarmos o plano de contas aplicado ao setor público, nós vamos ver que alguns ativos, né, possuem logo em seguida a sua denominação, entre parênteses, um chamado atributo F. Significa que se trata de um ativo financeiro. Ele vai aparecer com o atributo F entre parênteses, após, né, a denominação da conta contábil. Outros ativos vão ser discriminados por um chamado atributo P, que é o atributo de ativo permanente. Essa classificação em financeiro e permanente não tem nada a ver com o prazo de realização ou de conversibilidade em caixa destes ativos, ok? Tem a ver, na realidade, com o fato de carecerem ou não de autorização orçamentária para sua realização. Então, se nós formos observar a definição, vamos enquadrar como ativo financeiro os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que enquadraremos como ativo financeiro, de uma forma simplificada, fácil de entender, todos aqueles valores de ativos que são provenientes da realização da receita orçamentária, isto é, da receita orçamentária que já passou pela etapa de arrecadação. Basicamente, estes saldos vão estar registrados dentro do primeiro subgrupo do ativo circulante, o subgrupo denominado disponível, que agrega caixa e equivalente de caixa. Então, normalmente, caixa e equivalente de caixa são os ativos que recebem o atributo financeiro. Também se enquadra como ativo financeiro aqueles ativos decorrentes de operações extra-orçamentárias, ok? São os depósitos em tesouraria, como, por exemplo, depósitos em calções, fianças, depósitos em garantia, que tem como contrapartida um passivo financeiro registrado. Ativo permanente, então. Qual que é a definição de acordo com a norma? Ativo permanente são bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Como nós vimos, o que é essa autorização legislativa? É já ter passado ou não pela arrecadação, que é o critério de realização orçamentária previsto no artigo 35 da 4.320. Desta forma, a gente vê que todos aqueles ativos que não se enquadrem como ativos financeiros serão automaticamente ativos permanentes, ok? Então, de forma simplificada, a gente pode entender que se classifica como ativo permanente todos os ativos que estão registrados no ativo circulante, exceto aqueles do subgrupo disponível, e todos os ativos que estão dentro do ativo não circulante, também são ativos permanentes, ok? Essa é a regra geral, é mais comum que a gente consiga diferenciar desta forma o ativo financeiro e o ativo permanente. Consigamos identificar de uma forma mais fácil, analisando desta forma, porque a definição da lei é um pouquinho complexa. A gente vai ver isso também quando nós
tratarmos dos passivos, a gente vai ver essa mesma dificuldade de interpretação. Então, no próximo slide, que é o slide 8, nós temos, então, questões sobre reconhecimento do passivo. Quando um passivo deve ser reconhecido nas demonstrações contábeis? Primeiro, ele tem que satisfazer a definição de passivo. Isto é, ele precisa ser uma obrigação presente a partir da qual se espera que será necessário um desembolso de recursos financeiros para a liquidação da obrigação em aberto. Da mesma forma, ele precisa ser passível de mensuração, de maneira que observe as características qualitativas e as restrições sobre a informação contábil que constam na nossa estrutura conceitual. Em outras palavras, ele precisa ser passível de mensuração confiável. Eu preciso ter condições de mensurar confiavelmente o seu valor para que eu possa reconhecê-lo nas demonstrações contábeis. Ok? Da mesma forma, nós ressaltamos que é necessário que o fato gerador do passivo tenha ocorrido para que eu possa registrá-lo, né? Então, por exemplo, nós temos ali que algumas obrigações em que o fato gerador ainda não ocorreu, como nos casos em que o governo realiza pedidos de compra de produtos ou mercadorias que ainda não foram recebidos. Né? Nestes casos, eu ainda não tenho o fato gerador do passivo, portanto, eu não posso reconhecer a obrigação de pagar uma dívida para com o fornecedor, uma vez que o fornecedor ainda não cumpriu a sua obrigação contratual, que é entregar o ativo referente ao pedido de compra, tá certo? Também é importante lembrar que se enquadra como passivo, da perspectiva da contabilidade pública, aqueles passivos derivados de operações extra-orçamentárias, ok? Que são normalmente as contrapartidas dos ingressos extra-orçamentários. São, por exemplo, as calções a restituir, as operações de crédito por antecipação da receita orçamentária a pagar, certo? São as operações de crédito para suprir desequilíbrios de caixa, desequilíbrios de tesouraria, ok? Então, operações extra-orçamentárias também dão origem a passivos, tá? Então, isso é importante de lembrar. A próxima classificação, o próximo item, né, sobre os passivos se refere à classificação dos passivos. Então, nós também temos duas classificações. A primeira classificação tem a ver com o prazo de exigibilidade deste passivo. Dentro de que prazo, dentro de que período ele é considerado vencido? Quando se espera que ele será exigível, ok? Então, nessa classificação da norma brasileira de contabilidade, nós temos passivo circulante e passivo não circulante. O que nós vamos classificar como passivo circulante? Aqueles valores que são exigíveis em até 12 meses após a data das demonstrações contábeis. Todos os demais passivos vencíveis após 12 meses, após a data das demonstrações contábeis, são classificados como passivo não circulante. Então, isso tem a ver com o prazo. Nós também temos a classificação prevista no artigo 105 da Lei 4.320, que se trata do atributo financeiro e do atributo permanente embutido dentro dos passivos no nosso balanço patrimonial. Se nós formos observar a definição, nós vemos que o passivo financeiro se refere às dívidas fundadas e outros pagamentos que independam de autorização orçamentária. Passivo permanente, por sua vez, são as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. É uma definição um pouco complexa de entender, mas na prática, o que isso se refere? Nós estamos falando ali nas duas definições sobre autorização orçamentária ou autorização legislativa, que no caso é a mesma coisa. Qual é a autorização legislativa para a realização de um passivo, neste caso, né? O passivo está relacionado à despesa orçamentária. Se nós formos observar o artigo 35 da Lei 4.320, nós vemos que o passivo precisa passar pelo empenho para... a despesa orçamentária precisa passar pela etapa de empenho para ser considerada autorizada. Logo, o passivo, sendo vinculado às despesas orçamentárias, também vai ter que levar em consideração a
passagem por esta etapa de empenho. Então, na prática, para simplificar o entendimento sobre esta classificação, nós podemos pensar da seguinte forma: passivo financeiro se refere a todos os valores vinculados à despesa orçamentária que já foi empenhada, mas que ainda não foi paga. Logo, ainda existe uma obrigação para com um determinado fornecedor ou prestador de serviço, ok? Todos os passivos vinculados à despesa orçamentária que já foi empenhada, mas que ainda não foi paga, vão estar registrados como passivo no balanço patrimonial com atributo financeiro, certo? Também se enquadra como passivo financeiro aquelas obrigações derivadas de operações extra-orçamentárias, como a gente já falou, que são basicamente a contrapartida dos ingressos extra-orçamentários. De uma visão mais simplificada, a gente pode entender dessa forma, ok? Todos os demais passivos são enquadrados como passivos permanentes, ou seja, são todos aqueles saldos que já foram registrados como obrigação a pagar no meu balanço patrimonial, mas que estão vinculados a despesas orçamentárias que ainda não foram empenhadas, ok? Essa é a regra geral numa visão bem objetiva para entender esta classificação. Bem, no próximo slide, então, nós vamos nos aprofundar sobre a questão do patrimônio líquido, né? Nós vimos ativo, passivo, patrimônio líquido agora. Qual é a composição do patrimônio líquido? O patrimônio líquido reflete a situação patrimonial líquida de uma entidade em um determinado momento, né? Como nós já falamos, essa situação patrimonial líquida é apurada a partir da comparação entre o saldo de ativos e o saldo de passivos ao final de um período de reporte. Então, ativo menos passivo é igual a patrimônio líquido, ou situação patrimonial líquida, ou ativos líquidos da entidade. São sinônimos. Essa situação patrimonial líquida é apurada, né, e demonstrada no balanço patrimonial. Quais itens compõem o patrimônio líquido das entidades governamentais? Bom, nós temos alguns subgrupos principais. O patrimônio ou capital social, lembrando que patrimônio social é mais aplicável para entidades que estão caracterizadas como fundações, é o mais comum. Capital social já seria o capital social integralizado, subscrito e integralizado das empresas que desempenham atividade econômica vinculadas à administração indireta, seriam as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Reservas de capital, ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros e ações em tesouraria. Todos estes grupos que eu falei para vocês também estão vinculados principalmente a entidades que desempenham atividade econômica vinculadas à administração indireta, empresas públicas e sociedades de economia mista. Por último, nós temos os resultados acumulados. Estes resultados acumulados são aqueles apurados pela atividade da administração direta, ok? Que seria o setor público desempenhando a sua atividade típica de governo, ok? Então, nós temos que lembrar como que esse resultado é apurado. Neste momento, nós estamos falando de resultado patrimonial do período, porque é aquele que vai ser incluído no patrimônio líquido da entidade governamental. Resultado patrimonial é obtido a partir da comparação entre variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. Portanto, o resultado patrimonial do período é igual a VPAs menos VPDs reconhecidas dentro do exercício financeiro. Este resultado patrimonial é apurado a partir da demonstração das variações patrimoniais, que é uma das demonstrações contábeis que nós vamos ver também em aulas subsequentes, ok? É importante lembrar que dentro do patrimônio líquido, quando falamos em resultados acumulados, é importante evidenciar separadamente qual é o resultado patrimonial do período em questão e qual o resultado acumulado referente a períodos anteriores, né? Então, isso deve ser segregado dentro do grupo resultados acumulados do patrimônio líquido. Bem, então nós falamos sobre ativos, passivos e patrimônio líquido até agora.
Nós sabemos que ao patrimônio líquido, ao final de cada período, é incorporado o resultado patrimonial do período, apurado a partir da comparação entre variações patrimoniais aumentativas e diminutivas. Então, vamos nos aprofundar a partir de agora no entendimento sobre essas variações patrimoniais. Então, no slide 11, nós vamos conseguir observar as definições principais que interessam para nós neste momento. Quais são as variações patrimoniais? Variações patrimoniais podem ser de dois tipos, qualitativas ou quantitativas. As variações patrimoniais qualitativas são aquelas que não conseguem afetar o saldo do patrimônio líquido, nem positivamente ou negativamente. Elas alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem afetar o saldo do patrimônio público em si, ok? Referem-se a eventos que geram lançamentos contábeis com permuta de saldos entre ativos e passivos. Já as variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações do setor público que conseguem aumentar ou diminuir o patrimônio líquido. Dentro, então, das variações quantitativas é que nós temos as VPAs e as VPDs. As VPAs são as variações que aumentam o patrimônio líquido. As VPDs são aquelas que diminuem o patrimônio líquido. Portanto, são variações patrimoniais quantitativas, certo? Sobre essas variações patrimoniais quantitativas, nós temos que observar em que situações elas podem ser reconhecidas, ok? Isso consta no nosso próximo slide, que é o slide 12, né? Então, primeiro, vamos observar a questão das VPAs, né? Quando que as VPAs podem ser consideradas realizadas? E aí nós temos 4 circunstâncias principais. Elas podem ser consideradas realizadas nas transações com contribuintes ou com terceiros, né, de forma geral, quando estes efetuam o pagamento ou assumem o compromisso de efetivar um pagamento de recursos para o setor público. Nessas circunstâncias, que lançamento contábil nós estaríamos registrando? De forma bem simplificada, esse tipo de circunstância dá origem a um débito de disponível no ativo com o crédito da variação patrimonial aumentativa, no caso do recebimento imediato do recurso, ou então quando o terceiro, né, assume um compromisso de efetivar esse pagamento no futuro, o lançamento contábil seria, por exemplo, um débito no ativo de créditos tributários a receber e a contrapartida, é claro, o crédito da variação patrimonial aumentativa referente à respectiva receita. Na próxima situação, nós temos a extinção parcial ou total de um passivo sem o desaparecimento concomitante de um ativo de valor igual ou maior, né? Nestes casos, nós temos a extinção de uma obrigação sem que eu tenha que pagá-la, por alguma circunstância que seja, tá? Então, se eu tenho um passivo registrado a crédito no meu balanço patrimonial e por algum motivo ele deixou de ser exigível, ou seja, eu não terei mais a obrigação de liquidá-lo, né, com recursos do meu ativo, qual lançamento contábil eu faço? Este passivo, tem natureza credora. Logo, eu vou baixá-lo a débito, né, débito do passivo em aberto, e a contrapartida é uma variação patrimonial aumentativa no resultado. Porque eu deixei de ter uma obrigação que me acarretaria em desembolso de ativos no futuro. A próxima situação que nós temos é a geração natural de novos ativos, independentemente da intervenção de terceiros. É o caso mais representativo disso, o caso dos ativos biológicos, né, que são gerados de forma meio que espontânea, vamos dizer assim, né? Ativos biológicos são aqueles que derivam da produção de bens naturais, agrícolas, agropecuários, florestais, por exemplo, né? E que dão origem a ativos do governo que têm característica de produto agrícola ou ativo biológico também, quando nós falamos de questões da perspectiva animal, né? Animal ou vegetal. Também podem ser ativos que têm geração natural.
A última situação que nós temos é o recebimento efetivo de doações e subvenções, né? Então, nestes dois últimos casos, tanto da geração natural de novos ativos, quanto o recebimento de doações, por exemplo, o lançamento contábil que nós temos é o débito do ativo respectivo que discrimina este valor agregado ao patrimônio líquido. No caso dos ativos de geração natural, pode ser um estoque de ativo biológico, ou então, no caso do recebimento de doações, se forem doações em dinheiro, é o débito do disponível no ativo. A contrapartida, nos dois casos, é uma variação patrimonial aumentativa. Da mesma forma, as VPDs podem ser consideradas realizadas em algumas circunstâncias, são 3 principalmente, né? Nos casos em que deixa de existir um correspondente valor ativo por transferência de sua propriedade para terceiros, ou seja, quando eu alieno, vendo, né, algum ativo meu previamente registrado, este ativo vai ser baixado a crédito e a contrapartida é um débito da variação patrimonial diminutiva no resultado. Bem, a outra situação é a diminuição ou extinção do valor econômico, né, de um determinado ativo. São os casos, por exemplo, em que eu, governo, reconheço despesas com depreciação, amortização ou exaustão de ativos não circulantes, ou então quando eu reconheço perdas por redução do valor recuperável de ativo, ou até mesmo perdas por avaliação de ativos a valor justo. Nestes casos, o registro, né, dentro do grupo ativo, normalmente, né, em muitos desses casos, é o registro de uma conta retificadora do respectivo ativo que sofreu diminuição do valor econômico, né, uma conta retificadora a crédito no ativo, e o débito é a variação patrimonial diminutiva no resultado. A outra situação que nós temos é o surgimento de um passivo sem o correspondente ativo. São os casos, por exemplo, em que surge uma obrigação que não existia antes, né? Ou uma provisão que eu preciso reconhecer para um gasto, um desembolso futuro. O crédito é o passivo ou a provisão a pagar no grupo passivo e o débito, né, como contrapartida, é a variação patrimonial diminutiva também no resultado, certo? Então, são essas as circunstâncias em que eu tenho a realização das VPAs e das VPDs, principalmente de forma bem resumida. No próximo slide, nós vamos ver alguns parâmetros para a apropriação da variação patrimonial aumentativa, tendo como critério, ou parâmetro melhor, as etapas de execução da receita orçamentária. Então, se nós formos retomar as etapas de execução da receita orçamentária, nós vamos ver que se trata do lançamento, da arrecadação e do recolhimento. Qual que é o parâmetro tomado como base para nós compararmos, né, em que momento a VPA está sendo apropriada? Nós tomamos sempre a arrecadação como parâmetro. Então, nós temos 3 situações. Dependendo das características do fato contábil, a VPA pode ser apropriada antes da arrecadação, pode ser apropriada simultaneamente à arrecadação ou pode ser apropriada após a arrecadação. Alguns exemplos, né? No primeiro caso, apropriação da VPA antes da arrecadação. Nos casos em que eu reconheço previamente a VPA referente a alguma receita tributária, por exemplo, e eu efetuo o lançamento contábil correspondente ao lançamento dessa despesa no momento do fato, dessa receita, perdão, no momento do fato gerador. Por exemplo, é o caso da receita de IPTU, cujo fato gerador é discriminado no Código Tributário Municipal em dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. Então, no momento do fato gerador, da receita de IPTU, qual é o lançamento contábil efetuado? Primeiro, eu debito crédito tributário a receber com atributo permanente no ativo circulante e eu credito a variação patrimonial aumentativa correspondente à receita de IPTU no resultado. Futuramente, ao longo da execução do exercício financeiro, é que eu, de fato, vou arrecadar este IPTU, ok? Então,
Então, a arrecadação vai acontecer posteriormente a este lançamento que eu apresentei aí para vocês no momento do fato gerador. Na segunda situação, eu tenho ali, para exemplificar, as receitas de transferências correntes, né, recebidas pelo governo, cujo fato gerador normalmente é reconhecido no momento da arrecadação, coincide com a arrecadação. Então, qual é o lançamento que eu normalmente faço quando ocorre o fato gerador para esse tipo de situação? Eu debito o disponível com atributo financeiro, porque é caixa ou equivalente de caixa no meu ativo circulante, o dinheiro que está sendo arrecadado naquele momento, e eu credito a variação patrimonial aumentativa correspondente à receita de transferência corrente no meu resultado. Ok? Então, nessa segunda situação, o ingresso do recurso por meio da arrecadação acontece simultaneamente ao fato gerador que dá origem ao registro do crédito da VPA. Na terceira situação, com a arrecadação ocorrendo após a apropriação da VPA, eu tenho ali o exemplo dos casos em que ocorre o recebimento de recursos pelo governo antecipadamente ao serviço que ele deve prestar para terceiros, ok? Então, eu arrecado antes de ocorrer o fato gerador da VPA. Nessas circunstâncias, quais seriam os lançamentos no momento da arrecadação? Quando da arrecadação, eu efetuaria o débito do meu disponível com atributo F no ativo circulante, seria o meu caixa, equivalente de caixa. E o crédito seria uma variação patrimonial aumentativa diferida, que é um passivo em aberto. Este saldo fica no passivo esperando o momento do fato gerador. Quando ocorre o fato gerador, ou seja, no momento em que o governo vai, de fato, presta o serviço para o terceiro que lhe efetuou o adiantamento, o lançamento contábil passa a ser o que vocês têm ali no slide. Eu vou ter que baixar esta variação patrimonial diferida, né, aumentativa diferida, com atributo permanente no meu passivo circulante, e transferir o saldo a crédito para uma variação patrimonial aumentativa, de fato, propriamente dita no resultado, tá certo? Então, assim, aqui eu trouxe somente o lançamento que ocorre no momento do fato gerador, né, para cada um desses exemplos, mas é muito importante que vocês lembrem que a arrecadação é a etapa da receita orçamentária tomada como parâmetro para a comparação dos momentos em que a VPA é apropriada. Então, a VPA pode ser apropriada antes, no momento ou após a arrecadação. Isso é muito importante de lembrar. No próximo slide, nós temos mais ou menos a mesma análise, só que da perspectiva das VPDs, né? Vamos então comparar isso com as etapas de execução da despesa orçamentária. A despesa orçamentária, durante a execução, passa por 3 etapas: empenho, liquidação e pagamento, como nós já vimos. Nós também temos 3 situações. A VPD pode ser apropriada antes, no momento ou após a liquidação. E ali eu trouxe também alguns exemplos para vocês. No primeiro caso, quando a VPD é apropriada antes da liquidação, nós temos, por exemplo, o caso de despesas que sofrem apropriação por competência, à medida que o fato gerador acontece ao longo do ano. No caso, nós temos a apropriação do 13º salário no mês trabalhado pelos servidores públicos, né? Então, a gente sabe que a cada mês trabalhado pelo servidor público, ele passa a ter direito de receber 1/12 do seu 13º salário. Então, a cada mês do ano, o governo vai reconhecendo a apropriação da variação patrimonial diminutiva no resultado a débito, conforme o lançamento que vocês têm ali. Esse é o fato gerador, é o mês trabalhado pelo servidor. E o crédito é o 13º salário a pagar para o servidor. Nós vamos registrando lá no passivo circulante, né, com atributo permanente, esta conta. Por quê? Porque é só nos últimos meses do ano, normalmente, que ocorre de fato o pagamento deste 13º salário para o servidor. E na prática, como é que os governos atuam neste caso? Apesar da VPD e a obrigação de pagar o 13º salário ser reconhecida mensalmente ao longo de todo o ano, é somente lá nos meses do final do ano em que ocorre o pagamento que o empenho vai ser emitido,
a liquidação vai ser efetuada e, subsequentemente, o pagamento, né? Então, portanto, neste caso, a VPD é apropriada em momentos que estão antes da etapa de liquidação, inclusive até antecedem a etapa de empenho, tá? Na segunda situação, nós temos como exemplo o fornecimento de prestação de serviço de limpeza e conservação. E este é o caso de muitas despesas orçamentárias em que a VPD é reconhecida no momento da liquidação. Porque, como nós vimos, pela definição, a etapa de liquidação é a etapa em que o governo atesta que o objeto contratual foi cumprido pela parte contratada, ou seja, o prestador de serviço contratado de fato prestou o serviço, ou o fornecedor de bens de fato forneceu os bens, entregou as mercadorias para o governo. Tudo isso é atestado mediante a emissão de uma nota fiscal do fornecedor ou prestador de serviço para o governo. Certo, então a variação patrimonial diminutiva é reconhecida no momento do fato gerador. E o fato gerador coincide com o momento da liquidação. O objeto contratual foi cumprido. O lançamento que nós fazemos neste caso é o débito da variação patrimonial diminutiva no resultado e o crédito do fornecedor a pagar no passivo, ok? Ou de contas a pagar ou qualquer outra denominação equivalente para esta conta. Certo? Obrigação de pagar o fornecedor a partir daquele momento, porque ele de fato prestou o serviço ou entregou os bens, as mercadorias que ele havia se comprometido por contrato. No terceiro caso, nós temos a apropriação da VPD após a liquidação. São aqueles casos em que o governo adquire ativos, que pode ser produtos, mercadorias, material de escritório, por exemplo, e estes ativos vão permanecer por um longo período de tempo estocados. Ok? Quando que ocorre o fato gerador da VPD? Quando esses estoques são baixados e esses materiais, esses ativos são consumidos, de fato. Então, no momento da liquidação, o que se registra é apenas o débito do estoque e o crédito do passivo a pagar ou o crédito do disponível, se for um pagamento à vista, ok? Posteriormente, quando de fato ocorrer o consumo destes materiais que estão registrados em estoque, aí sim nós temos o fato gerador. O lançamento é o débito da variação patrimonial diminutiva no resultado e o crédito do estoque onde este ativo estava registrado. No caso do exemplo, o almoxarifado, com atributo permanente no ativo circulante. Ok? Então, é muito importante lembrar que as VPDs podem ser apropriadas antes, no momento ou após a liquidação. Logo, a liquidação é tomada como parâmetro para fazer esta comparação, tá ok? É importante lembrar isso. No próximo slide, nós temos algumas informações importantes sobre variações patrimoniais qualitativas agora, né? Então, essas variações patrimoniais qualitativas somente conseguem alterar a composição dos elementos patrimoniais. Então, se refere a uma permuta de saldos entre contas patrimoniais, permuta de saldos entre ativos, entre passivos ou entre ativos e passivos. Aí, ali como exemplos, né, eu trouxe primeiro o caso da aquisição de um ativo imobilizado ou aquisição de qualquer tipo de ativo não circulante, o lançamento seguiria a mesma lógica, né? Nós debitamos o imobilizado com atributo permanente, que é um ativo que está sendo adquirido, ativo não circulante. E a contrapartida é a saída a crédito do disponível, com atributo F, no ativo circulante. Ou seja, eu utilizo recursos financeiros, que vão sair do meu caixa, e vão se transformar em ativo imobilizado no meu ativo não circulante. Ok? Houve apenas uma permuta de saldo entre itens do ativo. O que era disponível se tornou imobilizado. Do outro lado, eu tenho o outro exemplo, que é do momento da contratação de operações de crédito. Quando eu pego o dinheiro emprestado de alguma instituição financeira, por exemplo, né? Neste momento, eu registro o ingresso do dinheiro que eu emprestei no meu disponível, com atributo F, no ativo circulante, e a contrapartida é a obrigação de pagar por esse dinheiro emprestado.
Então, eu vou registrar a crédito empréstimos a pagar, que pode ter atributo financeiro ou permanente, dependendo se já ocorreu ou não o empenho para o pagamento desta amortização da dívida, no meu passivo circulante ou passivo não circulante, dependendo do prazo de exigibilidade desta obrigação. Tá ok? Então, neste caso, o que aconteceu foi o registro de um ingresso de um ativo disponível e também o registro do aumento de um passivo de mesmo valor. Logo, ativo e passivo aumentando na mesma proporção não causa variação quantitativa no meu patrimônio líquido. É apenas permuta de saldo, alteração da composição patrimonial e não do saldo patrimonial do período. Tá ok? Então, é importante lembrar isso, principalmente em relação às variações patrimoniais qualitativas. Apenas alteram a composição do patrimônio e não o seu saldo, o seu montante. Bem, até agora, então, nós falamos sobre ativos, passivos, patrimônio líquido, variação patrimonial aumentativa, variação patrimonial diminutiva e as situações em que o patrimônio líquido é alterado em sua composição por meio de variações patrimoniais qualitativas. Até agora nós estamos falando sobre um subsistema de contas denominado subsistema patrimonial, ok? Mas existem outros subsistemas de contas que fazem parte do nosso plano de contas aplicado ao setor público, que é o tema da nossa próxima aula. No próximo slide, então, no slide 16, nós temos um resuminho destas informações, tá ok? Então, vamos nos aprofundar isso a partir da próxima aula, mas, por hora, é importante entender que nós temos 3 subsistemas de contas contábeis na contabilidade pública. Primeiro, nós temos o subsistema patrimonial, que é onde os registros contábeis seguem o regime contábil patrimonial. Aqui nós temos as contas enquadradas como ativo, passivo, variação patrimonial diminutiva e variação patrimonial aumentativa. Depois nós temos subsistema de conta denominado subsistema orçamentário, que segue ou que registra as operações conforme o regime orçamentário que a gente aprendeu. Aqui nós temos contas enquadradas em 2 subgrupos ou 2 classes principais. O controle da aprovação do planejamento e orçamento e o controle da execução do planejamento e orçamento. E por fim, nós temos um terceiro subsistema, que é o subsistema de controle. Essas contas de controle podem, então, estar enquadradas dentro de duas principais classes. Controles devedores e controles credores, tá ok? Então, nós temos 3 subsistemas de conta, patrimonial, orçamentário e de controle. Nós já nos aprofundamos, né, nos conceitos, critérios de reconhecimento e de classificação de ativos, passivos, VPAs e VPDs. E, a partir de agora, nós vamos entender um pouquinho melhor como que as contas estão dispostas dentro dos demais subsistemas, orçamentário e de controle, tá ok? Isso nós vamos ver então a partir da próxima aula, quando nós vamos tratar do plano de contas aplicado ao setor público, ou PCASP, tá ok? Por fim, nós temos no slide 17 as principais referências utilizadas nesta aula de hoje, tá ok? Para vocês consultarem, lembrando que a base principal é o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, certo? Então, nós nos vemos na próxima aula e muito obrigada!